tarde, Bruno Lever. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Para um representante, um operador do direito que está se especializando na defesa dos direitos do consumidor, lazer, descanso, são sagrados? São sagrados, Eduardo. O consumidor hoje ele já tem tão pouco tempo de descanso, porque tudo que ele faz hoje é trabalhar e pagar dívidas e pagar contas, que esse momento ele tem que ser respeitado pelo fornecedor como um momento sagrado. Então vamos começar pelo descanso com a família. Pera aí, Charlie, eu vou despedir de você, velho. Dá um abraço no cesto, velho. O consumidor é obrigado a pagar os 10% do garçom? Não, não é obrigado, Eduardo. Os 10% são facultativos e devem servir de um estímulo para o garçom fazer um bom serviço e de desestímulo para aquele que faz um mau serviço. O bar pode cobrar se o consumidor perder a comanda, aquele negocinho que vai anotando lá, perdeu. Lá fala, se perder vai pagar R$10, pode? Não pode cobrar porque a responsabilidade é do fornecedor, do dono do bar, de controlar o que o consumidor consome lá dentro. E se ele impedir o consumidor de sair porque ele perdeu a comanda, ele vai estar praticando um crime de cárcere privado. E o cover? Eu vou num bar lá que eu quero bater uma prosa com o Charlene lá, com os amigos, e tomar uma gelada. Aí eles me inventam peixe de cantar lá. Aquela voz horrorosa. Catatal e peixe, pronto, a dupla cantando. Eu sou obrigado a pagar por isso, pelo cover? O couvert artístico? Cover artístico? Ó, o consumidor só tem que pagar pelo couvert se for previamente avisado a ele ou se ele solicitar, como aquele pãozinho que deixam na mesa dele. Se deixou e ele não solicitou, Eduardo, ele pode comer e não tem que pagar, porque tudo que o fornecedor dá sem o consumidor pedir equivale a amostra grátis. Ah, tá aí, ó. Tá aí. A boate pode cobrar um valor mínimo de consumação. Você entra, filho. Você vai ver as moças ajeitadas aí dentro. Tem essas boates gay agora também, né? Eu falo pro rapaz, você vai ver uns tipão aí, todos chiques, sem camisa, desfilando, mas tem que pagar, gastar no mínimo 30. Não pode, isso aí é venda casada, porque muitas vezes o consumidor vai pagar por algo que ele nem consumiu. E o cinema pode impedir que o consumidor entre em suas dependências com alimentos e bebidas? Isso é muito engraçado, Eduardo. O consumidor tá lá com a garrafinha de refrigerante, uma pipoca, ele vai entrar, o cinema impede ele de entrar. Aí ele joga fora, entra. A hora que ele entra, tem uma lanchonete lá dentro vendendo o mesmo refrigerante e a mesma pipoca. Ô, gente, ele não está falando na sala de cinema, ele está falando antes de você entrar no cinema. Exatamente. Ele te proíbe de entrar que é para tomar o seu. É, para você comprar da loja dele lá dentro. E não torcedor? Torcedor é consumidor? Torcedor é consumidor e deve ser respeitado, E Eduardo. tem direitos? Ele tem vários direitos. Ele tem direito, por exemplo, à segurança. Não pode a agremiação, o time, a organização do evento deixar só o Estado fazer a segurança. Tem que contratar segurança particular. Que eu sempre achei. Não é trabalho da PM, não. A PM é lá na rua, lá dentro é particular. Exatamente. E agora, tem um negócio que eu tenho certeza que o senhor vai dizer que não. O torcedor não tem direito de processar o time se escalar o Emerson Conceição no lateral esquerdo. Aí não tem jeito. Infelizmente não, Eduardo. É doido. No show, doutor, quais são os direitos do consumidor na hora de ir a um show? O mínimo, Eduardo, é que falem a verdade para o consumidor. Igual, por exemplo, a gente tinha lá o El Chan, né? Que foi o Gera Samba. Certo. Tinha dois grupos chamados Gera Samba. O famoso, que virou o El Chan, e tinha um outro, menos famoso. Imagina que o consumidor é chamado lá, paga para ir no show do Gera Samba, que seria o El Chan, chega lá e é o outro Gera Samba. Isso tá errado. Tem um rabugento falso. Ô, Rabu, chega aí. Ô, doutor, o que acontece durante a viagem de férias? O carro da família passa em buraco na estrada e estraga, frustrando a viagem. A empresa que administra aquela estrada, para a qual ele paga o pedágio, tem que indenizar o consumidor nesse caso. Não só arrumar o carro, como indenizar pela frustração da viagem. A família viajou para a costa do Sauípe. Na volta, já no aeroporto, seu voo de retorno foi cancelado por más condições climáticas. A família terá que arcar com os custos de hospedagem e alimentação decorrentes do cancelamento. O tempo está ruim, não vai voar. Não vão ter, Eduardo. Independente da causa que ocasionou o cancelamento, ainda que não seja culpa da companhia, é a companhia que vai ter que pagar pelos outros dias que a família vai continuar lá. Agora um assunto do momento aqui, é o palpitante. Muita gente se diverte comprando. Quais são os direitos do consumidor que compra pela internet, doutor? O consumidor que compra pela internet, ele tem direito de se arrepender da compra depois de 7 dias que o produto chegou na casa dele. Simplesmente por não ter gostado do produto, não precisa ter problema. Devolve e não paga. Devolve e recebe o dinheiro dele de volta. Acabou. Quem quiser saber com tranquilidade quais são os seus direitos, conversar mais, se o senhor quer dar um contato aí? Sim, podem acessar o site www.consumaseusdireitos.com.br. Eu não tenho erro. Consumaseusdireitos.com.br. Consuma seus direitos. Consuma com A. Consumaseusdireitos.com.br. Bruno Lever. A gente se vê daqui a 15 dias, foi um prazer. Prazer foi todo meu, Eduardo. Ô, dona Deolinda Elisa, do Alto Veracruz, só quer ver o que estraga a humanidade?
O doutor Bruno acaba de dar um monte de informação importante. Alô, Luiz, filho da Silvana, beleza? Agora só quer ver como é que estraga tudo? Ô, Rabu, boa tarde. Péssima tarde. Ô, Trabalhar Rabu, nunca é bom. você é dono de uma loja. Quais são os direitos dos seus consumidores, dos seus clientes? Nenhuma loja é minha. Ué. Ué. Você vende pela internet